Seja bem-vindo ao canal Evangelizando 2.0. Quantos livros existem no Novo Testamento? O Novo Testamento da Bíblia cristã é composto por 27 livros. Esses livros incluem os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2, Timóteo, Tito e Filemon, as epístolas gerais, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas e o livro de Apocalipse. Esses 27 livros foram escritos em um período que abrange aproximadamente o primeiro século depois de Cristo. Mateus. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e apresenta a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. 2. Marcos. O Evangelho de Marcos narra a história de Jesus, enfatizando sua atividade e ensinamentos. 3. Lucas. O Evangelho de Lucas oferece uma narrativa detalhada da vida de Jesus, incluindo seu nascimento, ministério e morte, bem como várias parábolas e ensinamentos. 4. João. O Evangelho de João apresenta uma perspectiva única sobre a vida de Jesus, focando em seus ensinamentos espirituais e seu relacionamento com Deus. 5. Atos dos Apóstolos. O livro de Atos relata o início da igreja cristã e as atividades dos apóstolos após a ascensão de Jesus, incluindo a propagação do Evangelho e os primeiros convertidos. 6. Romanos. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo e aborda questões teológicas e doutrinárias importantes, como a justificação pela fé e a natureza do pecado. 7. 1 Coríntios. A primeira carta aos Coríntios é uma epístola de Paulo para a igreja de Corinto, tratando de assuntos como divisões na igreja, disciplina, amor e ressurreição. 8. 2 Coríntios. A segunda carta aos Coríntios é uma continuação da primeira, onde Paulo expressa seu amor pela igreja e defende sua autoridade apostólica. 9. Gálatas. A epístola aos Gálatas aborda a questão da justificação pela fé e a liberdade em Cristo, confrontando o legalismo e exaltando a graça. 10. Efésios. A carta aos Efésios enfatiza a unidade do corpo de Cristo e explora temas como a salvação pela graça, a obra do Espírito Santo e o papel dos crentes na igreja. 11. Filipenses. A epístola aos Filipenses é uma carta de Paulo para a igreja em Filipos, exortando-os à alegria, união e serviço a Deus. 12. Colossenses. A carta aos Colossenses adverte contra falsas doutrinas e enfatiza a suficiência de Cristo, exaltando sua divindade e supremacia. 13. 1 Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses aborda a volta de Cristo e encoraja os crentes a viverem em santidade e amor. 14. 2 Tessalonicenses. A segunda carta aos Tessalonicenses aborda novamente a segunda vinda de Cristo e exorta os crentes a perseverar na fé. 15. 1 Timóteo. A primeira carta a Timóteo é uma instrução de Paulo para seu discípulo Timóteo, abordando questões relacionadas ao ministério pastoral e à vida da igreja. 16. 2 Timóteo. A segunda carta a Timóteo é uma carta pessoal de Paulo para Timóteo, encorajando-o a ser fiel ao Evangelho, mesmo em meio à adversidade. 17. Tito. A epístola a Tito é uma carta de Paulo para seu colaborador Tito, fornecendo instruções sobre a liderança da igreja e a conduta dos crentes. 18. Filemon. A carta a Filemon é um apelo de Paulo a um cristão chamado Filemon para perdoar seu escravo fugitivo, Onésimo, e recebê-lo de volta como irmão em Cristo. 19. Hebreus. O livro de Hebreus explora a superioridade de Jesus Cristo e seu sacerdócio, apresentando-o como o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. 20. Tiago. A epístola de Tiago enfatiza a importância da fé viva, mostrando como a fé genuína se manifesta em obras e uma vida piedosa. 21. 1 Pedro. A primeira carta de Pedro é uma mensagem de encorajamento para os cristãos que enfrentam perseguição, lembrando-lhes da esperança e do exemplo de Cristo. 22. 2 Pedro. A segunda carta de Pedro adverte contra falsos mestres e exorta os crentes a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. 23. 1 João. A primeira carta de João destaca a importância do amor cristão, da obediência a Deus e da confiança na salvação em Jesus. 24. 2 João.
A segunda carta de João exorta os crentes a permanecerem fiéis à verdade e a evitarem aqueles que negam a divindade de Jesus. 25. 3 João. A terceira carta de João é uma carta pessoal de João para um líder da igreja chamado Gaio, elogiando sua fidelidade e encorajando-o a continuar apoiando os missionários. 26. Judas. A epístola de Judas adverte contra os falsos mestres e exorta os crentes a defenderem a fé e permanecerem firmes na verdade. 27. Apocalipse. O livro do Apocalipse é uma revelação profética de Jesus Cristo, dando visões e símbolos sobre o fim dos tempos, o juízo final e a nova criação. Esses 27 livros do Novo Testamento são considerados sagrados pelos cristãos e fornecem orientação espiritual, ensinamentos e narrativas que têm impacto significativo na fé e prática cristãs.